pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com mais um podcast Vozes da Inclusão e hoje estamos aqui com o professor Vinícius. Olá, professor. Olá, Luiz. Olá, pessoal. Muito feliz de estar aqui mais uma vez participando desse projeto e hoje com convidados muito especiais, né, Luiz? Sim. Hoje a gente está com o professor André Villani, que é professor de música, preparador vocal na UFMT, cantor de ópera e veio participar com a gente de um papo aí bem interessante. E a nossa convidada especial de hoje é a Giovana Mayra. Ela é cantora lírica, compositora, atriz, apresentadora, tem uma carreira linda, um belo currículo e uma bela voz. Tudo bem, Giovana? Oi, Vinícius, oi, Luiz, oi, professor André, oi, todo mundo que está nos escutando agora. É um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite, viu? Nossa, nós que agradecemos, né? É uma honra para a gente tê-la conosco, né? Para compartilhar informações, que é esse o nosso objetivo. Quebrar alguns paradigmas, né, que outras pessoas criam com relação a nós, pessoas com deficiência, né? E acho que a melhor maneira de combater tudo isso é suprir as nossas necessidades de informações relacionadas a esse tema, né? Ópera e inclusão, que acho que vai ser muito interessante no decorrer do podcast. Nós vamos falar sobre música, e sobre sua carreira, né, que é brilhante, por sinal. Eu já andei lendo um pouco e, nossa, fiquei impressionado. Ouvindo, principalmente, Sim, né, Luiz? Ouvindo, Estamos né? todos encantados. Vocês são especiais, imagina, pessoal. Obrigada, de coração. E, Giovana, para você, né, que é pessoa com deficiência visual desde criança, né, como foi para você? Eu imagino que tenha sido um pouco difícil, né? Porque não só pelo preconceito, mas pela dificuldade de acessibilidade no ramo da música, né? Como que foi para você aprender a música assim desde tão cedo? Imagino que tenha sido encantador, né? Mas tem as suas dificuldades e os seus prazeres. Você pode falar disso pra gente? Olha, Luiz, para mim foi sempre a música, na verdade, desde que eu me entendo por gente, ela foi a minha maneira de me expressar. Então, desde muito pequenininha, eu usava a música para tudo no meu dia a dia. Então, se eu queria tomar leite, eu pedia para minha mãe cantando. Se eu queria, sei lá, andar de bicicleta, brincar, se eu queria comer, se eu estava com sono, eu tinha uma musiquinha para tudo quando eu era criança, né? Então, eu sempre fui muito musical, desde muito cedo. Eu acho que eu aprendi a falar já cantando, sabe? Eu brinco, né? Porque eu não me lembro de nenhum momento da minha vida onde a música não fosse presente. A minha família incentivou que eu começasse a estudar piano. Então, com 3 aninhos de idade, eu já comecei a estudar piano. Depois eu passei para o teclado. Aquela coisa de criança, né? Descobrindo os instrumentos e interagindo com vários até você se encontrar, e eu me encontrei no canto. Na verdade, eu toco instrumentos, o meu principal instrumento é a voz, mas eu tenho o piano como instrumento complementar, né, e toco um pouquinho de flauta doce, violão, teclado, é claro. Eu brinquei de tocar várias coisas, mas onde eu me encontrei de verdade foi no canto, ainda muito nova, ainda muito pequenininha. E aí, como tudo na vida, eu acho que não basta só você ter talento, você ter o seu dom, mas eu acho que a gente precisa se aprimorar se a gente quer fazer disso a nossa vida, a nossa profissão. Então, eu fui atrás de formação mesmo musical, tanto prática quanto teórica. Então, eu fui estudar, comecei a fazer canto popular, me formei em canto popular aos 16 anos, e já concomitantemente a isso eu fazia aulas de teoria, de percepção, de ritmo, né, todas essas estudos da música. Uhum. E aí aos 16 anos, naquela fase já de pré-vestibular, eu decidi que eu queria estudar música na faculdade, que eu queria ter um diploma superior em música. As universidades que existiam públicas
em São Paulo, porque eu não tinha condição de pagar uma universidade particular de música, eram universidades que ofereciam cursos de música erudita. E eu até então não tinha nunca tido contato mais profundo com a música erudita. Então eu fui estudar canto lírico para passar no vestibular e para estudar, e eu tinha uma meta, eu queria estudar na USP, não servia outra universidade. Na minha cabeça tinha que ser a Universidade de São Paulo, porque além de ser a melhor universidade do país, a gente ainda tinha a questão de estar perto da minha casa, eu não precisaria me mudar, não precisaria de grandes alterações na minha vida. Então eu resolvi que eu queria entrar na USP, aí eu prestei como treineira e entrei, consegui passar na FUVEST como treineira. E aí eu até brinquei, né, com o pessoal da banca quando eu passei, né, eu falei que para prestar música você precisa passar pelos testes de aptidão musical e depois você faz a FUVEST como as outras pessoas, né, as provas de português, matemática, etc, redação e tal. Então quando eu passei na prova de aptidão e ia para as provas comuns, eu falei para as pessoas, eu falei, guarda minha vaga, por favor, que eu não sei se o ano que vem eu passo de novo, né, porque foi bem engraçado. E graças a Deus eu passei como treineira, depois eu passei no ano seguinte novamente na FUVEST, consegui a minha vaga lá e realizei meu sonho de estudar, só que na minha cabeça eu ia estudar canto lírico porque eu queria um diploma superior e não porque eu queria trabalhar com isso. Eu era cantora popular e eu queria continuar cantando música popular. E aí eu pensei que se eu estudasse o canto lírico, eu adquiriria uma técnica vocal mais aprimorada, mais aprofundada e melhoraria o meu canto popular. Então eu nunca tive, até entrar na faculdade, a intenção de me tornar uma cantora erudita. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a tomar contato com essa arte linda que é a música clássica, eu simplesmente me apaixonei por ela. E aí eu descobri que eu poderia, sim, cantar música lírica e fazer aquilo que eu gostava também, que era uma coisa mais popular. Então eu poderia levar a música clássica para o povo, de uma maneira mais popularizada, né? Uhum. E é isso que eu venho trabalhando desde que eu me formei, que é um estilo que depois eu vim saber que tinha um nome já, né, que chama-se crossover, que é uma coisa muito que a Sarah Brightman faz, o Bocelli, o Pavarotti foi um dos precursores, né, que ele começou a tirar a ópera dos teatros e levar para os grandes shows junto com Mariah Carey, com U2, enfim, Pavarotti foi um dos caras que fez isso primeiro. Aqui no Brasil a gente tem um grande nome que é o João Carlos Martins, né, o maestro que faz isso muito bem, de levar a música erudita para as pessoas, né, em geral, tirar aquela coisa de que a música erudita é cara, é para um nicho, é classe A. Não, a gente realmente que trabalha com isso, a gente quer levar a música clássica para todas as camadas da sociedade. Todo mundo merece conhecer a música clássica. Que bacana. Nossa, é interessante isso que você falou, Giovana, porque agora a gente para pensar e a gente sabe porque música é música, né? Todo mundo merece ouvir, ainda mais a música clássica, que é tão rica em detalhes, em técnica, né? É muito... Acho que se isso fosse transmitido mais para o povo mesmo, como você faz, né? Acho que nós seríamos muito, muito mais ricos dessa cultura que é tão maravilhosa, que é a música clássica, que é a ópera, né? Que é tão... É isso, rico em detalhes, em técnica, isso é maravilhoso de ouvir, de sentir, né? Luiz, então, isso é muito interessante, né? Porque quando a gente está lendo a nossa partitura, é como se fosse a leitura de um livro, né? Quando você lê um livro, você tem aquelas palavras daquele texto que vão fazendo, vão te dando sentido ali, né? Então você vai refletindo a respeito e tal, formando ali as frases, as coisas, tudo na sua cabeça quando você lê um livro. A partitura é a mesma coisa, né? Você está lendo ali aquelas notas que a princípio estão ali avulsas, estão ali
colocadas em um papel, e daqui a pouco essas notas começam a fazer sentido também na sua cabeça, às vezes até sem a necessidade de você passá-las para o instrumento. Então, é uma maneira diferente de leitura musical, não melhor, não pior, apenas diferente, e que, graças a Deus, né, nós temos essa possibilidade da musicografia Braille. Tem muitas pessoas que a utilizam de forma bastante corriqueira, né, no seu dia a dia, realmente estudam baseados nisso. O único problema é que a gente tem pouco material, né? A gente tem poucas partituras, geralmente você tem que contratar alguém para fazer para você a partitura e tal. É difícil você encontrar para comprar, enfim, é bem complicado, é muito escasso o material. Tem impressão Braille que demora, né, bastante. Tem, não é muito simples, não. Gente, eu tô quietinho aqui, mas é porque eu tô realmente encantado mesmo. A Giovana se expressa tão bem, assim, a gente aprende muito quando ela fala. E acho que eu e o Luiz estamos aqui só para fazer essas provocações mesmo. Sim, só essas perguntas, né? Assim, eu sou... Acho que quando a gente não tem o sentido da visão, a gente fica muito mais propenso a ter uma identificação maior com a música, né? Então, acho que uma forma de sentir o universo de uma forma diferente é através da música, sentir as emoções, sentir aprender as histórias, e você se faz uma imersão de forma diferente de quando você ouve uma música boa, né? Claro que assim, temos músicas e músicas, né? Mas e acho muito interessante quando você tocou no assunto de música, a gente sente, né? Não só ouvindo, você sente na pele, você sente o arrepio, você sente o envolvimento, você sente a imaginação indo embora ali. Eu acho que a música clássica, ela traz isso de uma forma muito mais forte, né? Porque tem todo o envolvimento de enredo, de história, de sentimento, e tudo isso você expressa através dos sentimentos e da voz. E eu queria que você falasse pra gente como que foi isso depois que você aprimorou isso, e se você sente dessa forma depois da faculdade, né? Quando você já começou essa carreira tão bonita que você tem. E um pouquinho das suas composições também, se é esse sentimento que envolve um pouquinho o processo de composição. Bom, eu acho que a música, se for para você fazer música, você precisa se emocionar com aquilo que você está fazendo, senão não faz sentido nenhum, né? A música, ela é uma arte, ela não é uma engenharia, ela não é uma medicina. Música é arte. Música trabalha com coisas que não são objetivas e só concretas, né? A música, ela tem que ser além, ela tem que levar você além, tanto para o profissional que está praticando a música, quanto para o público. Então, se você faz música e não se emociona com ela, cara, tem alguma coisa errada, não é a sua praia, vai buscar o seu caminho que não é esse. Eu falo assim, nós cantores, e eu acho que todo músico em geral, mas eu vou falar da minha área, né? Nós cantores, a gente tá sempre buscando uma técnica melhor, né? Então, como eu posso impostar a minha voz aqui para soar melhor, como eu uso a ressonância ali, o que eu faço aqui, como é que eu vou fazer essa frase, eu tenho que fazer uma dinâmica tal. Então, todas essas coisas, enquanto você está cantando, é claro que passam na sua cabeça, mas aquilo não pode ser só técnico, né? Não dá para você cantar apenas com a técnica. Se aquilo não tiver o seu coração, a sua emoção, aquilo vai ser nada. A pessoa que está te ouvindo ali realmente vai entrar e vai sair do concerto que você está ali dando sem mudar nada na sua vida, no seu interior, na sua alma. Então, o músico, ele tem que ser capaz de ser técnico e de ser
emocional, né, ao mesmo tempo. O meu processo em tudo sempre foi assim. Eu brinco, né, que eu sou uma aprendiz, eu todos os dias eu tento aprimorar, eu tento melhorar, eu tento aprender coisas para ser uma profissional melhor, uma artista melhor, mas acima de tudo a música me ajuda a ser um ser humano melhor, né? A arte me ajuda a ser uma pessoa melhor. O artista, ele não é um personagem, o artista ele é parte de você, de quem você é, né? Então, a música, ela tem realmente essa abrangência na sua vida. Ela não é apenas, eu respiro música, né? Quem é artista, quem pinta, quem é ator, quem canta, quem toca, não existe. Você ouve uma música na rádio, você tá ali pensando na harmonia. Olha que legal essa nota, esse tom, essa afinação, esse negócio. E de repente você vai lavar a louça e você tá cantando uma música. Eu às vezes estudo no chuveiro, tô cantando ali, tô estudando um negócio no chuveiro. Meu vizinho acha que eu sou maluca. E eu sou mesmo. Ele tem toda a razão. Então assim, às vezes eu tô cantando na esteira, tô lá fazendo ginástica e boto ali meu celular, o meu fone de ouvido e vou estudando ali. Fica automático, né? A música é parte da minha vida, é parte de quem eu sou. Eu não me reconheço sem a música na minha vida, né? Então, se isso não for assim para você, não é o seu caminho, né? Não é o seu caminho, busca uma coisa que seja. E o meu processo de composição, assim como o meu processo de interpretação, eles são bastante parecidos. De uma maneira assim que eu falo, né? Cantando eu tento levar emoção para as pessoas, escrevendo e compondo minhas músicas eu tento levar uma mensagem boa para as pessoas. Então eu gosto de escrever a respeito de fé, de sonhos, de motivação. Eu acho que já tem coisa ruim demais acontecendo no mundo. Eu acho que a gente já está inundado por todos os lados de tristeza, de sofrimento, de dor, de angústia, de desesperança. Eu quero que a minha música seja um bálsamo em meio a tudo isso. Eu quero que a minha música seja um alento para as pessoas, né? Então, o meu propósito é esse, né? Cada um tem o seu, cada um canta e faz a sua música de acordo com aquilo que é. Eu sou assim, eu gosto de que a minha música agregue coisas positivas na sua vida, sabe? Muito interessante sua fala, Giovana. Nossa, a gente se identifica, né? A gente escutando isso, quem gosta de música sabe que é bem isso mesmo. E você falou, você citou, né, que a gente já está vivendo muitos momentos ruins, né? E se você tem essa oportunidade, se você pode, com a sua música, tornar a vida de uma pessoa melhor, por que não, né? E nessa pandemia, como que ficou seu trabalho? Porque você faz muitos shows, né? Eu não sei como que tá agora, né? Mas no começo e meio da pandemia, tudo ficou muito parado, né? Parou, fechou tudo. E como que ficou? Como que você fez para trabalhar, né? Para fazer esses shows? Bom, agora eu vou ter que falar para você sobre fé, Luiz, porque foi muito difícil, não só para mim, mas para todo mundo, todo um setor artístico, um setor de eventos, toda uma galera que trabalha aí envolvida, né? E não só os artistas, mas camareiros, contra-regra, pessoa que cuida da iluminação, técnico de som, enfim, todas essas pessoas de uma hora para outra. E foi literalmente, eu me lembro como se fosse hoje, foi bastante traumatizante. Um dia eu tinha uma agenda lotada de coisas, de viagens e de compromissos, e no dia seguinte toda a minha agenda foi desmarcada. Absolutamente toda a agenda foi desmarcada. Assim, me deu pânico, né, obviamente, e chegou uma hora em que não havia o que fazer a não ser me apegar com a minha fé. Eu sou uma pessoa católica, eu sou muito, muito de fé, eu confio muito em Deus, em Nossa Senhora, em Jesus, e foi realmente nisso que eu me apoiei.
os shows realmente todos pararam. Agora a gente está retomando algumas coisas, ainda muito devagar. As pessoas ainda estão um pouco receosas de sair de casa e irem para shows e tal. Então as coisas estão começando a passos bastante lentos, mas já estamos sentindo uma retomada. Mas o que me salvou muito na pandemia, como eu estava comentando com vocês aqui fora do ar, que eu aprendi a usar muitas coisas de tecnologia que até então eu nunca tinha tido interesse em pesquisar, em testar, foi necessário como sobrevivência, porque como eu te falei, cantar é minha vida, né? Música é a minha vida. Então, além de você não ter trabalho, não ter como pagar suas contas, ter dificuldades inúmeras por conta da pandemia, que todo mundo passou por isso, eu ainda tinha aquela depressãozinha de não poder cantar, de não poder estar com o meu público, de não poder subir num palco, de não poder me expressar da maneira que eu sabia. Então, sim, eu fui cantar na varanda do meu prédio, fui fazer live na internet, fui buscar maneiras de conversar com o meu público pela tela de um celular, porque, ok, aquilo não era remunerado, mas aquilo fazia bem para mim, aquilo era saúde mental, sabe? Então eu busquei formas de estar próxima do meu público, ainda que através da tela fria de um celular, de um computador, que para mim de maneira alguma supre a necessidade do calor humano ali, mas que era alguma coisa, né? Até hoje eu acho muito engraçado você cantar por uma tela de celular, mas era o que tinha, né? E na varanda do prédio teve um dia aí que eu cismei, eu montei meu equipamento de som e eu vou cantar, e se o vizinho quiser jogar ovo, ele que jogue, eu preciso cantar, eu preciso me expressar, e foi muito legal. Eu moro em um condomínio bastante grande, vários prédios, e todo mundo saiu na janela, e todo mundo aplaudiu, e todo mundo apoiou, porque eu acho que todo mundo entendeu naquele momento que cada um estava fazendo aquilo que era necessário para a sua sobrevivência, sabe? Sua sanidade. Então, a pandemia foi bastante desafiadora. Eu digo que ainda porque nós ainda estamos nela, ainda estamos atravessando, e muita coisa mudou, né? Os shows são diferentes. Eu fiz alguns shows ao longo agora, né, desse ano, que a gente teve algumas idas e vindas aí de reaberturas e fechamentos e tal. Mas eu, por exemplo, eu gosto de sair do palco e de ir lá para fora, tirar foto e abraçar e conversar com as pessoas. Eu sou assim, eu gosto disso, eu gosto do contato com o fã. E eu não podia, e eu não posso fazer isso, eu não posso abraçar as pessoas, e isso para mim é muito ruim. Mas a gente chegou até aqui, a gente sobreviveu, e a gente vai sobreviver, e vai passar por isso, e vamos voltar, se Deus quiser, a levar alegria para as pessoas. Com certeza nós vamos voltar. Então, o que eu gostaria de talvez contribuir assim é que no começo, como eu falei, que a música, o canto, ele é um instrumento interno, e antes de tudo eu acredito que nós cantamos para nós mesmos, daquilo que nós buscamos, esses anseios, primeiramente internos, né? E porque quando a gente fala do canto, a gente fala de um aparelho fonador, isso tem a ver com a respiração, e a respiração é a base de tudo, no sentido de tensão e distensão. Quero dizer o seguinte, na Gênese, né? Ou em Gênesis, mas na Gênese, e Deus soprou. Então, a gente tem a respiração como o surfiato, o canto, a base do canto é o sopro. Sendo a base do canto o sopro é vida. Então, é isso que a Giovana estava falando. Independentemente de qualquer coisa, mais do que nunca, as pessoas procuram vida, né? Então, assim, em meio a tantas mortes e muitas vezes a tantos medos, né? O canto, ele vem para resgatar isso. Ele vem para falar, olha, existe o sopro de vida. E isso é uma coisa espetacular. Então, é algo que
muitos daqueles que vêm não conseguem ver. Então, assim, o que a Giovana faz é uma coisa assim maravilhosa, é isso que eu quero colocar. Essa é a minha contribuição. Então, assim, de que nisso, muitos daqueles que vêm não veem, não enxergam. Então, e de repente isso tudo é para que as pessoas possam enxergar. Então a gente está falando aqui do Vinícius e tal, mas as pessoas precisam enxergar essa vida, essa coisa. E no aspecto dessa pandemia que aconteceu, que está acontecendo, né? Vem meio que nos indagar, nos questionar sobre todas essas coisas. Então esse para mim é só para falar isso, é o sopro de vida. Nossa, bacana, professor. Acho que complementa bastante o que a Giovana falou, né? Isso é muito interessante. A gente entende assim que a música é vida, né? E o que a Giovana comentou, né, sobre a pandemia, realmente acho que você, né, Giovana, se sentiu sufocada, né? Porque realmente cancelou a agenda, né? E você se sentiu sufocada, e no momento que você decide cantar na varanda do seu apartamento, é como soltar aí um passarinho de uma gaiola, e para que ele volte à liberdade, né, de cantar e mostrar o seu talento, que é incrível, né? Com certeza, Luiz, era uma necessidade muito mais minha e depois as pessoas ficavam pedindo, essa semana não tem show na varanda, tal, porque acabava sendo também uma coisa gostosa para quem... Você imagina, aqui em São Paulo, a maioria das pessoas vivendo em apartamentos, né? Então, literalmente, você está trancado dentro de uma gaiolinha, né? De paredes de concreto. Então, acabava sendo também uma maneira do vizinho sair ali fora e ver que tinha mais gente ali, ele não estava sozinho, e que, de repente, ele podia ali olhar para o vizinho em cima, ele estava lá, o de baixo estava lá, e estava todo mundo no mesmo barco. Então se formou ali uma corrente de positividade, sabe? Através da música. Então realmente a música tem esse poder, né? Eu falo que a música cura, né? A música cura as pessoas. Com certeza. E Giovana, posso fazer mais uma intervenção, André? Não, é que você falou que foi uma necessidade sua. O que eu vejo é que isso é uma necessidade de todos. E você, nessa grandeza, no seu espírito, percebeu isso. Então isso falou alto dentro de você e você fez. Ou seja, foi correspondida por aqueles sentimentos que era basicamente assim, o mesmo, né? Então, assim, e eu vou falar, isso é uma grande caridade. Uma grande caridade. Por quê? Porque a música, de fato, o canto, ele faz parte da nossa gênese, do nosso início, daquilo que nós somos. Não tem jeito. Essa questão da respiração, da questão vocal, coisas internas que as pessoas têm um sentimento sobre isso. E André, eu queria só dizer para você, essa palavra caridade que você usou, ela é muito propícia, porque eu vi muitas pessoas ao longo da pandemia dizendo assim, o que é profissão essencial? A profissão essencial é eletricista, é médico, é enfermeiro, artista não serve para nada. Artista não é... Então, assim, eu vi muitos comentários em rede social a respeito do quão desnecessária é a profissão do artista, né? Então, se cortar o artista da face da terra não vai fazer falta nenhuma, porque o que a gente precisa é de engenheiro para erguer prédio e de médico para cuidar de doente. Só que o que eu vi ao longo da pandemia de artista, como eu te falei, eu não estava ganhando nada para cantar para as pessoas, eu cantei porque eu precisava cantar, né? Eu senti isso no meu coração. Pessoas, artistas que realmente tiveram que vender o seu instrumento
de trabalho para poder pagar o aluguel, pagar a compra do mercado, para ter o que comer na mesa. E ainda assim, essas pessoas foram para a internet para dar a única coisa que elas tinham para ganhar dinheiro. A única coisa que ela tem para se sustentar é a sua arte. E ainda assim, com problemas muito sérios, não tendo de onde tirar dinheiro, ela foi para a internet, ela foi para a rua, ela foi para a varanda para cantar e para dar a sua arte de graça, para que as pessoas se sentissem menos deprimidas, menos tristes. Então, assim, o que os artistas, e eu estou falando do mundo inteiro também, mas o brasileiro teve um sofrimento muito grande aí, né, ao longo dessa pandemia. O que o artista brasileiro fez nessa pandemia foi um ato de caridade impressionante. Pessoas passando fome. Eu tive amigos realmente pedindo cesta básica, sobrevivendo de ajuda do vizinho, sabe? Para ter um prato de arroz para comer no fim do dia. E ainda assim esse cara foi para a rua, foi para a varanda, foi para a internet para dar de graça a única coisa que ele podia cobrar para se sustentar. Então, assim, você colocou essa palavra que me tocou muito no coração. Isso era importante falar, né? Então, as pessoas passaram por essa pandemia, estão passando por essa pandemia graças à música que alguém cantou, ao filme que alguém atuou, ao livro que alguém escreveu. E quem fez isso foram pessoas da arte, foram artistas. Então não me venha dizer que o artista não é um profissional essencial. Com certeza, isso aí realmente mexe com as emoções, porque aquilo que é impagável, que é a arte, não é reconhecida pelo que é pagável. Então é como se fosse assim, o amor não é amado. É mais ou menos também essa expressão da arte em relação às coisas ditas essenciais. Então, quer dizer, dentro das coisas ditas essenciais, se as pessoas entendessem essa sensibilidade artística, o mundo seria melhor. Mas justamente porque esse pensamento de arte não sendo essencial, é que as pessoas se tornam mais egoístas. Então, é justamente os valores que são contrários. Então, isso é uma questão até de denúncia, que é o caso da entrevista aqui, né? De denunciar as coisas. Isso aí são chamadas coisas proféticas, aquilo que denuncia, aquilo que fala, olha, vamos inverter esses valores que hoje, na sociedade, eles estão muito em voga. Então, não é o contrário. É por causa da música, por causa do canto, por causa da artes cênicas, artes plásticas, é que as pessoas também, nessa expressão, elas vão se tornar mais sensíveis e olhar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Legal. Falando agora um pouquinho mais sobre a carreira que você vem construindo, né? Eu falo assim, sempre que a gente tem uma experiência nova, eu como professor, sempre quando eu vou entrar numa aula para dar uma aula, tem aquela descarga de adrenalina, aquele friozinho na barriga. Eu imagino que cantar num palco para muitas pessoas deve ser muito mais intenso, né? Essas emoções, né? Isso marca muito momentos da carreira. Eu queria saber de você, assim, quais foram os momentos que a música, a arte propiciou nesse sentido para você. Vinícius, eu tive muitas graças advindas da música, né? Eu pude conhecer países, eu pude conhecer povos, pessoas, eu tive experiências bastante marcantes. Por exemplo, a primeira vez que eu pisei no palco da Sala São Paulo, aqui, né, em São Paulo, que é a sala de concertos mais renomada aqui da América Latina,
pisar naquele palco é realmente uma coisa inexplicável. Você sente ali a energia muito forte, muito presente ali, né? Como se a arte fosse um ser vivo ali, é uma coisa muito louca. Eu tive também a minha primeira viagem internacional, que foi um prêmio que eu ganhei como a melhor jovem solista. Eu concorri com 86 candidatos, cada um de um país diferente, e representando o Brasil, e eu ganhei, né, para mim e para o Brasil esse título, e me marcou muito, porque foi a minha primeira viagem para fora, para levar a música. Eu cantei num teatro onde se apresentaram Diana Ross, Elton John, uma galera de peso, de nome, que foi na capital dos Estados Unidos, ali em Washington, D.C. Foi muito legal, foi uma experiência ímpar. Conheci também pessoas ali que foram ganhadoras ali dos Estados Unidos, pude fazer amizade que duram até hoje. Eu cantei já em muitos cruzeiros, então até por conta disso conheci vários lugares. Tenho amigos muito queridos, como Aguinaldo Raiol, que é um amigo que eu fiz graças à música. E ainda pude realizar o sonho da minha vozinha ainda, que era conhecer o Aguinaldo Raiol, que era apaixonada pelo Aguinaldo Raiol, e aí pude conhecer. Quando que eu imaginei que eu ia poder dar esse presente para minha avó? Então a música me deu muitas coisas, mas eu acho que a maior delas, o que eu posso realmente agradecer muito a Deus, em primeiro lugar, que me deu o dom da música, que sabia que eu, sem enxergar, encontraria a minha visão na música. Eu falo que a música me faz ver o mundo. Agradecer aos meus pais, é claro, que também me incentivaram, me incentivam e se desdobram para tudo aquilo que eu preciso, para me levar a um teste, enfim, estão junto comigo em todos os momentos. Mas o que a música me deu de verdade foi um sentido na minha vida. Como eu te falei, a música sou eu, é parte de quem eu sou. Se tirar a música de mim, eu realmente não me reconheço enquanto pessoa, né? Então a música é o que dá sentido à minha vida, e graças a ela eu tenho muitas coisas para agradecer mesmo, muitas conquistas. Nossa, Giovana, muito legal o que você falou. Eu achei interessante você falar que viajou para conhecer muitos países e muitos lugares, né? Isso é interessante até para a gente falar sobre a acessibilidade, né? Que é uma coisa que a gente conversa tanto nos nossos podcasts, sobre a acessibilidade. E o que você pensa da acessibilidade em outros países aí, em comparação com o Brasil? Comparando com o Brasil, assim, você acha que é maior a acessibilidade em outros países? Olha, eu posso te dizer um pouquinho sobre os Estados Unidos, onde eu fiquei mais tempo. Essa comparação é bastante injusta, porque infraestruturalmente os Estados Unidos ganham assim de lavada realmente do Brasil, né? E eles se preocupam, eles têm uma preocupação muito grande com a infraestrutura, né? Então a pessoa com deficiência lá nos Estados Unidos, ela é uma pessoa como qualquer outra, porque ela tem ali o que ela precisar para ser independente, autônoma. Eles garantem, o governo garante isso para ela, de todas as formas que você possa imaginar. Mas eu falo que o que o Brasil não tem de infraestrutura, o Brasil compensa com a sua boa vontade, com o seu povo, com o coração do brasileiro, né? Então, se você está com dificuldade de andar numa calçada, daqui a pouco aparece alguém para te ajudar, né? Se você está esperando alguém para atravessar a rua, daqui a pouco já sai alguém, já vai te carregando. Às vezes você nem queria atravessar, mas a pessoa já te levou, já foi, né? E acontece então, mesmo, eu né? falo, lá nos Estados Unidos, eles têm essa concepção de que a pessoa com deficiência, ela é independente, autônoma, e ela não precisa de você para nada. E realmente não precisa, porque lá você tem todos os recursos necessários para que você não fique necessitando de ajuda o tempo todo. Mas como aqui a gente não tem isso, né? O nosso poder público não oferece isso de maneira
total, né, para a gente precisa das pessoas e as pessoas estão ali para nos ajudar. Então eu falo que o melhor do Brasil realmente é o brasileiro, né? O brasileiro é sensacional, é sensacional. Eu estive também em alguns outros países latinos, por exemplo, o México, que é bastante parecido também com o Brasil, as pessoas são bem solícitas, elas querem ajudar. Não, o México não tem uma infraestrutura como a dos Estados Unidos, muito pelo contrário, mas também são muito solícitos, são ali bem querem ajudar e tal, né? E essas comparações são muito mais em termos de estrutura, né? E eu não estou falando com isso que o americano não ajude. Se você pede ajuda, ele te ajuda, tá? É porque realmente lá eles não têm essa... de olhar um cego na rua e falar, vou lá ajudar. Será que ele precisa de ajuda? Vou lá ajudar. Eles não têm isso. Agora, se você pedir, oi, moço, por favor, preciso de ajuda, eles ajudam e com todo carinho, com, né, toda atenção, tudo bonitinho. Uma das coisas que eu achei muito legal fora do país, fora do Brasil, vocês que são cegos vão entender, aqui no Brasil, muitas das vezes, as pessoas não falam com a gente diretamente, elas perguntam para quem nos acompanha. O que ele quer, o que ele precisa. Isso, tá vendo? Aí o Luiz sabe. Lá não, lá as pessoas falam com você. Eu até me assustei, a primeira vez que eu cheguei lá, já começou logo na imigração, né? Você já vai meio com medo, né? De, sei lá, ser presa, né? Porque brasileiro já vai meio com aquele negócio de, ai meu Deus, se eu falar um negócio errado, já vou pra prisão, já vão me deportar, meu Deus. Você já vai assim. Então eu já cheguei na imigração com medo. Aí o cara já virou pra mim e me fez uma pergunta pra mim. Eu ainda fiquei quieta. Minha mãe começou a me cutucar, tá falando com você, responde, eu não falo inglês. Aí eu falei, moça, tá falando comigo? Tô, senhora, eu preciso saber, não sei o que. Eu falei, caramba, o cara tá falando comigo. Isso te dá até um susto. Tá? Porque geralmente você chega nos lugares e a pessoa fala aqui, qual é o nome dela? Ela quer uma água? Ela não quer sentar? Aí ela gosta de coxinha, né? Pra você ver o quanto que essa cultura é tão forte aqui no Brasil que a gente até estranha mesmo quando alguém fala com a gente. Estranha muito. Nossa, nós estamos sendo notados, né? Nossa, o senhor tá falando comigo mesmo? Tem certeza, né? Então, quando não vai falar, faz cultural. voz de quem tá falando com criança também. Isso também. Uma série de coisas. Que bonitinha você, né? Mas são coisas que acontecem aqui, que não acontecem lá fora, mas também tem as suas... Nada é perfeito, né? Por exemplo, lá eu acho as coisas um pouquinho segregadas demais. Eu acho que o Brasil é mais inclusivo, por exemplo. Né? Eu acho que o Brasil, ele, apesar de todas as dificuldades de inclusão, dos preconceitos e tal, eu acho que o Brasil, como eu te falei, ele tem mais boa vontade. Ele supre aquilo que ele não te oferece em termos estruturais, de infraestrutura, de piso tátil, de transporte público, enfim, uma série de coisas, de materiais didáticos, de educação, de lazer, né? Ele supre com a boa vontade do brasileiro. Então, eu queria ir na praia, mas não tem como você entrar no mar, um cadeirante, não tem, não sei o quê. O amigo já cata o cadeirante nas costas e já leva pro mar, e que se dane que não tem cadeira adaptada pro mar, vamos nas costas. Então, assim, o melhor do Brasil é o brasileiro, cara. É isso aí que eu tenho pra dizer. Com certeza. Sim, realmente, o que você falou é muito interessante, né? É o que eu falo. Não adianta uma escola ser super adaptada com rampa e piso tátil e tudo adaptado, né? Cadeira de roda para isso, cadeira para aquilo. Não adianta, na verdade, né? O que importa é a formação dos professores. Eu acho que isso que você falou, eu me identifiquei muito, né? O que importa é a formação. Se o professor souber ensinar e souber incluir, nós vamos aprender a escola tendo rampa ou não importa. E a boa vontade, viu, Luiz? Eu sou mais velha que você, muito provavelmente, a julgar pela sua voz. Então eu passei, assim, por uma época onde a inclusão nem existia. Não existia esse nome, inclusão. Né? Não existia lei, não existia nada. Então, quando eu comecei a estudar, os professores, eles não faziam a menor ideia do que fazer comigo ali na sala de aula. E eles falavam isso abertamente comigo. Então eu, desde muito criança... entendi que eu era diferente das outras pessoas e que os professores tinham meio que um receio ali, que eu estivesse ali. Então, os professores, eles não tinham estrutura,
A escola não era adaptada, não tinha material adaptado, não tinha livro em braille, não tinha nada, mas tinha um professor com boa vontade. Então é o que eu te falei, às vezes você não tem nem sequer a formação, às vezes você não sabe nem sequer como ensinar um aluno com deficiência, mas se você tiver amor pelo que você faz, e aí que está a diferença, né, da pessoa que trabalha para ganhar dinheiro e da pessoa que trabalha porque nasceu para fazer aquilo, né? Então, eu tive muitos professores que não faziam a menor ideia de como me dar aula e cada um sentou comigo e falou: Giovana, como que a gente vai fazer? Me ajuda a te ajudar, me ajuda a te ensinar, eu não sei o que fazer. Não, professor, vamos tentar assim não deu certo, vamos tentar assado. E foi na boa vontade, foi no carinho, foi no amor. Eu acho que isso é o que move as pessoas, né? Então, eu ia fazer aula de educação física, não tinha bola com guiso, não tinha nada. Eu até vendo as Paralimpíadas, eu falei, caramba, existe esse esporte para cego? Olha, eu não sabia que isso existia. Porque realmente eu estudei com crianças, eu fui incluída muito cedo em sala normal, né? Então, eu realmente não tive uma educação voltada para pessoa cega unicamente. Eu fui no meio da galera, vamos embora, né? Tô lá com a galera. Então, vamos lá, hoje a aula é de vôlei. Como é que a ceguinha aqui vai jogar vôlei? Sem guiso, sem nada. Então, eu tinha uma menina que me ajudava. Giovana, estica não, Giovana, ai, deu na cara. Pronto, quebrou o nariz. Ai, meu Deus, já foi. Né? Então, era assim, era na vontade, na raça, no carinho. Eu tinha sempre ali, as crianças ajudavam muito, os outros alunos. E eu acho que isso é importante, né, Giovana? É interessante a gente ficar junto com a galera mesmo, como você disse. É isso, né? Que a gente quer, né, Luiz? A gente não quer ser tratado diferente, não, né? Se a gente for para um lugar aprender matérias específicas, né, voltadas para a pessoa com deficiência visual, acho que a gente não vai aprender tanto, e aí eu falo isso num sentido assim mais afetuoso, eu posso dizer, né? A gente não vai aprender tanto como a gente aprenderia junto com a... Eu também sou da galera, os outros alunos, né? Eu sou dessa opinião aí. Talvez eu tivesse aprendido algumas coisas mais específicas ali, jogar um goalball, nem sabia que isso existia, gente, tô aprendendo. Jogar um goalball, jogar um negócio lá pra cego, um esporte, não sei o quê, mas eu sou muito mais de ter jogado futebol com as meninas lá e tomado pesada na cara e caído junto e tá tudo certo. Eu gosto mais, esse é mais meu estilo. Com certeza, acho que nisso a gente se identifica muito, né? Muito bom, gente. Com certeza, e acho que todo deficiente, quando ele já entende que isso é o melhor a se fazer e tem contato com isso, é muito difícil você querer voltar atrás nisso. E é importante porque só fazendo esse movimento de estar no meio das pessoas, que as pessoas vão aprender a lidar com as pessoas que têm deficiência, vão deixar de ter preconceitos, vão deixar de ter essa segregação para a gente criar uma sociedade melhor, uma sociedade diferente, que evite aí tantas coisas que até revoltantes, como a fala do ministro da Educação. Exatamente. Sim, realmente. A fala do ministro, acho que é algo que a gente não vale a pena comentar. Mas é aquilo, professor. Eu passo a raiva só. Eu acho que é aquilo. A gente só aprende fazendo. Acho que a palavra assim que a sociedade define vai melhorar com a gente estando inserido na sociedade. Então, quanto mais deficientes estiverem inseridos na sociedade, mais a gente vai deixar de ser especial e vai se tornar normal, né? Que eu falo que para ser especial a gente tem que fazer alguma coisa especial, não é só porque a gente tem alguma deficiência, né? Exatamente. Deficiência, ser especial. Exatamente. É aquilo não quero ser especial pela minha deficiência, quero ser especial porque eu sou especial para você de alguma maneira, né? Exatamente. É isso aí. Giovana, voltando um pouquinho assim para sua carreira também, eu queria que você falasse um pouco das outras experiências artísticas que você teve, além da música. Eu preciso falar para vocês a respeito do programa de TV que eu apresento recentemente ao lado de 2 tenores, amigos, colegas, parceiros. Esse programa chama-se A Bela Itália. Ele está no ar já há mais de 3 anos. Ele é veiculado pela Rede Vida de televisão.
Então você aí que está ouvindo a gente de qualquer lugar do Brasil, ela é rede nacional, então você pode procurar Rede Vida aí, TV aberta, você vai encontrar e você vai poder acompanhar esse programa. É um programa que visa levar a cultura italiana para as pessoas, resgatar um pouquinho das tradições e tal. O Brasil, ele realmente foi muito colonizado mesmo pelos italianos, né? A gente teve essa miscigenação com os italianos, eles foram grande parte do povo que esteve no Brasil, que trabalhou e que fez o Brasil crescer enquanto país, enquanto nação. Então, nós somos mais de 30 milhões de descendentes de imigrantes italianos. Então, a gente queria resgatar um pouquinho dessa tradição italiana, que é super gostosa e que o brasileiro em si se identifica demais. O programa é o primeiro do Brasil a ser apresentado por uma pessoa com deficiência visual em rede nacional, né? Que maravilha! É muito bacana, eu tenho muito orgulho. A Rede Vida sempre me deixou muito à vontade. A Rede Vida nunca impôs nenhum tipo de dificuldade, muito pelo contrário, para a realização do meu trabalho. Eles jamais colocaram empecilhos do tipo, mas ela é cega, como é que ela vai ficar no televisor ou na câmera, como é que ela vai olhar para a câmera, como é que ela vai ler o TP, Não, Giovana, a gente vai lançar esse programa, a gente quer você e os meninos apresentando, tudo bem, você topa? Topo, opa, então vamos gravar. Foi simples assim, né? Então eu tenho muito orgulho de fazer parte ali da Rede Vida, é muito gostoso fazer esse trabalho, espero que vocês possam acompanhar. Eu vou deixar aqui, né, o serviço da coisa toda, vai ao ar todos os sábados, às 19 horas, pela Rede Vida de televisão. E eu também tenho, além dessa experiência enquanto apresentadora, que me fez crescer muito e aprender muito, eu aprendo todos os dias, eu também escrevi um livro, eu tenho um livro publicado, chamado Escolhi a Vida, que recentemente ganhou uma impressão em braille. Aqueles que quiserem adquirir, é só entrar em contato com o Instituto Benjamin Constant, se possível através de uma instituição, né, que é mais fácil de conseguir do que como pessoa física. Então é só entrar em contato com o Instituto Benjamin Constant, que eles enviam o meu livro para todo o Brasil de forma gratuita em braille, tá? E para aqueles que enxergam, você pode adquirir o livro em qualquer livraria aí do Brasil, qualquer site e tal. O livro se chama Escolhi a Vida e eu escrevi, na verdade, como uma autobiografia, mas com o objetivo de motivar as pessoas, né? Não que eu seja exemplo para ninguém, não sou, nem tenho a pretensão de ser, mas é mais para dizer para as pessoas que se eu conseguir, você também consegue. Né? Coisas difíceis, tragédias acontecem na vida de todo mundo. Eu não nasci cega, eu fiquei cega devido a um câncer ainda bebê. Então, sim, eu posso chamar isso de tragédia, né? Afinal de contas, quem é que quer adquirir uma deficiência? Então, eu posso dizer que dessa tragédia, eu e a minha família, nós conseguimos tirar coisas extremamente positivas e eu acho que se a gente conseguiu, qualquer pessoa consegue, independente de qual seja o percalço que você está enfrentando nesse momento. Então, o livro é para isso, é para que você veja que existe luz no fim do túnel, né? É para que você escolha realmente a vida, né? Porque muitas pessoas, diante de um problema, escolhem o caminho da depressão, o caminho do suicídio, o caminho das drogas, o caminho, né, que só vai te levando cada vez mais para o fundo do poço. Então, o Escolhi a Vida é justamente para incentivar as pessoas a escolherem a vida, independente de como a sua vida for, né? Então, para mim também foi uma experiência muito gratificante lançar um livro, escrever um livro. Nunca me imaginei como escritora, ainda não me imagino, na verdade. Mas foi muito legal. E esse livro, ainda que em tinta, ele foi lançado, né? Ele foi lançado pela SESI Editora, a SESI São Paulo. E o livro, eu fiz questão, né? Quando eu fui chamada pela editora, vamos lançar, não sei o que, eu falei, cara, eu quero ler o meu livro. Não é porque eu escrevi que eu não quero ler o livro pronto, eu quero ler o livro pronto, quero ter essa possibilidade. Na época, fazer o livro em braille
ia ficar muito fora do orçamento, então a gente optou por fazer apenas o título e o nome da autora na capa, em braille. Então o livro em tinta vem em braille, a capa. Todo livro em tinta tem audiodescrição, então todas as fotos, todas as ilustrações do livro tem audiodescrição em tudo. E no final do livro vem um CD com 3 músicas minhas, autorais minhas, que eu escrevi para ser lançada junto com o livro, e vem um PDF, esse sim acessível a qualquer deficiente visual. Você coloca esse CD no seu computador e ele vai abrir ali um PDF acessível do livro, onde você vai ter acesso a tudo que está em tinta, tá ali naquele PDF. Então a gente optou por lançar um PDF acessível ao invés de fazer em braille, mas Deus é tão maravilhoso que esse ano ele me fez ser presenteada pelo Instituto Benjamin Constant com o livro em braille, que era uma coisa que eu tinha uma pontinha de frustração por não ter conseguido. E agora eu posso entregar para o Brasil inteiro, para qualquer deficiente visual, que eu sou uma grande defensora do braille, viu, gente? Eu sou fã do braille, eu não troco o braille por nada. Então eu acho que tinha que ter em braille. Que maravilha. Nossa, interessante você se preocupando, né, Giovana, com a inclusão. Escrever o livro, mesmo tendo o PDF acessível, né, se preocupou e ficou feliz, né, se sentiu bem fazendo, transformando, adaptando, né, o livro de tinta para braille. Isso é interessante. E no teatro, Giovana, a gente viu alguns relatos que você participou de uma peça, não estou me recordando bem. É o Teatro Cego. Na verdade, o Teatro Cego ele não é uma peça, ele é um formato de teatro. Dentro do Teatro Cego a gente lançou algumas peças. Eu participei do Grande Viúvo e participei do Acorda Amor, que foram 2 produções do Teatro Cego. E foi a minha primeira experiência como atriz em palco. Eu tinha já estudado na Oficina dos Menestréis, que é do Deto Montenegro, irmão do Oswaldo Montenegro, aqui em São Paulo. Ele tem uma academia de teatro, né, vamos chamar assim, onde ele forma pessoas com deficiência, e lá ele atende deficientes intelectuais, cadeirantes, cegos e tal. Eu estudei ali, mas não tinha participado de nenhuma peça. E aí, quando o Teatro Cego foi lançado, eu fiz o teste, passei e tal, fiquei super feliz. O que é isso, né? O formato Teatro Cego é uma peça feita no escuro. Então, as pessoas, elas entram no teatro completamente escuro, elas se sentam na plateia, que fica no palco, na verdade, as pessoas sobem no palco, as cadeiras são colocadas no palco, elas se sentam ali e vão assistir a peça como um cego assistiria a uma peça, através do tato, do olfato, da audição, dos outros sentidos. Então, o Teatro Cego é todo voltado para que a pessoa expanda esses seus outros sentidos e compreenda a peça sem enxergá-la, né? E é muito bacana porque quando todos nós estamos no escuro, todos nós somos iguais. Então, ninguém ali sabe quem é o ator cego, quem é o ator que enxerga, quem é o ator... Então, somos todos iguais ali no escuro. Então eu posso interpretar um personagem que enxerga, por exemplo, porque no escuro, né? Então é muito bacana, as pessoas saem de lá realmente deleitadas mesmo, muito felizes. Elas conseguem imaginar cenários, roupas, figurinos, rostos, expressões. É muito legal, é muito legal. Foi uma experiência muito bacana. Nossa, que maravilha, muito legal mesmo. É em São Paulo que foram essas apresentações? Sim, a maioria sim, em São Paulo e no interior de São Paulo. O Teatro Cego começou a fazer algumas turnês fora de São Paulo, chegou aí para o Nordeste, acho que foi para Minas. Não me lembro de ter ido aí para o Centro-Oeste, mas a maioria sim, foi em São Paulo. Que legal. Gente, nós conversamos bastante, né?
Também, assim... Eu falo muito, né, gente? Mas é um conteúdo enriquecedor, prazer, né? É um prazer tê-la conosco, né? Mas acho que a gente precisa finalizar, porque senão nós vamos conversar a tarde toda. Se e aí... deixar, a gente vai embora. Não, a gente vamos ser horas de podcast. Vamos fazer a parte 2. Com certeza. Nossa, não só 2, mas muitas. Vamos fazer muitas partes, com certeza. Mas, então, professor, você quer falar algo para finalizar? Então, Giovana, André, alguém? Gostaria de agradecer as contribuições do professor André, agradecer ao Luiz também, e principalmente a Giovana por ter dado essa honra, esse grande prazer de, como eu falei, fiquei encantado, é muito gostoso de ouvir as experiências dela. Eu tenho deficiência visual e moro aqui no interior do Mato Grosso, então para mim eu tenho pouco contato com outras pessoas que tenham deficiência visual, então essas experiências acabam sendo enriquecedoras para mim, e assim como eu espero que seja agregador para as outras pessoas que ouvirem, todos que ouvirem, né? Mas também as pessoas que com deficiência visual, que não têm tanto acesso como eu, possam ter um pouquinho da riqueza e da experiência que a Giovana passou para a gente aqui, além da história de vida, das emoções que a gente riu. Eu me emocionei aqui com o que ela trouxe para a gente e fico muito feliz, muito agradecido. Muito obrigado, Giovana. Eu queria agradecer, Vinícius, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Desejo todo o sucesso do mundo para esse podcast de vocês, que vocês cheguem longe com ele. Vocês realmente estão dando vozes para as pessoas com deficiência, isso é muito importante. Muitas pessoas não têm a oportunidade, né, de expressarem aquilo que sentem, aquilo que pensam. E eu acho que o espaço que vocês estão fornecendo aqui é essencial. As histórias das pessoas são lindas, cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida, a sua experiência, mas no fundo todo mundo está aí, na verdade, lutando, né, para ter uma igualdade maior dentro da sociedade, né, para ser mais respeitado enquanto indivíduo, enquanto pessoa, né? Então, parabéns à professora Jussara, que foi quem entrou em contato comigo. Queria deixar aqui para vocês também a minha rede social, as minhas redes sociais, caso alguém queira seguir, acompanhar meu trabalho mais de perto. Eu tenho Instagram, né, que é @Giovana, G com, né, G de gato, I de índio e 2 N's, Giovana Mayra com I. Também Giovana Mayra no YouTube, onde eu coloco meus vídeos, minhas performances. Inclusive eu tenho alguns clipes com audiodescrição lá no YouTube. Convido vocês a assistirem, a deixarem também a sua opinião, se vocês curtiram, o que pode melhorar e tal. Convidar mais uma vez vocês a assistirem a Bela Itália na Rede Vida todos os sábados às 19 horas e dizer que eu tenho muita vontade aí, quem sabe, de um dia ir para Cuiabá, conhecer vocês todos, fazer um show por aí, conhecer a universidade. E, de novo, parabenizar. Obrigada ao Azaf. Falei certo. Que está aqui na nossa técnica. Obrigada ao Luiz. Obrigada ao André, que deu suas contribuições extremamente enriquecedoras, de verdade. Só tenho que agradecer, gente. Foi um prazer. Valeu mesmo. Nossa, o prazer é todo nosso. Olha, as suas redes sociais nós vamos colocar na descrição do vídeo, né? Também, vamos colocar na descrição do vídeo. E nós te agradecemos pela participação, né? Foi maravilhosa. Eu acho que vai ser bastante enriquecedor para quem ouvir, com certeza. Acho que vamos ter a parte 2, com certeza. Amém. Se Deus quiser. Vamos sim. Posso fazer um pedido? Sem ser um pouquinho vazio? Podia cantar um pouquinho pra gente? Claro, nossa, pode cantar? Vamos sim. Que delícia, vamos sim. Deixa eu ver então o que eu vou fazer para vocês. Vou cantar um pedacinho então
de uma música do Andrea Bocelli, que é outra pessoa com deficiência visual que eu admiro pra caramba, é realmente um ídolo para mim, e eu gosto muito dessa canção. Vou cantar o refrãozinho então para vocês, vamos ver se vai ficar boa aí na gravação. Con te partirò, paesi che non ho mai vissuto con te, adesso sì li vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so non esistono più, io con te. Lindo! Nossa, maravilha! Valeu. Pessoal, se inscrevam, assistam, compartilhem, comentem nosso podcast, né? Vamos Vendo no YouTube, comentar se aí. inscreve. Se E tiver vamos espalhar, Spotify, né? comenta. Vamos espalhar, compartilhando aí com o máximo de pessoas possíveis, né? Acho que não precisa falar muita coisa, porque, né? Maravilhoso, perfeito. Giovana, muito obrigado aí ao professor Vinícius, ao André, ao Azaf, com as gravações e edições aí dos nossos podcasts. E é isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Um abraço.